Vamos, vamos Corinthians, esse jogo teremos que ganhar. Fim de jogo, o Coringão vence o Liverpool de 3-0, cara. Não é o Liverpool da Inglaterra, mas bora comentar aqui sobre o que foi esse jogo, né? Um pós-jogo aí de Liverpool e Corinthians, né? Pela Libertadores. E, gente, vamos lá. Provavelmente eu serei chata aqui, provavelmente vai ter gente comentando, você só reclama e não sei o que, mas enfim, obviamente que eu vou dar minha opinião como torcedor, aqui ninguém passa pano. Nossa, Thaís, mas por que passar pano se a gente ganhou de 3-0? Vamos lá, vou dar minha opinião aqui. Primeiro, Libertadores é extremamente importante o Corinthians ter iniciado e vencido. Como eu comentei na live, esse time do Liverpool, né, do Uruguai ali, é aquele famoso time do grupo que é o saco de pancadas. Ou seja, é o time que quem perder ponto para ele pode se prejudicar. Então, para mim, por mais que o jogo fosse fora de casa, o Corinthians tinha a obrigação de vencer esse time. Tinha a obrigação de vencer. Um time que teve praticamente aí 30 dias, a gente pode colocar assim, de período de treino, né? Graças à eliminação do Campeonato Paulista. Então o Corinthians, para mim, tinha a obrigação de vencer essa equipe do Liverpool. E foi lá e venceu, né? Mas eu não sei vocês, mas para mim é aquele jogo que quando você olha o resultado, pô, 3-0, caramba, o Corinthians venceu e venceu jogando bem. Para mim não foi bem assim, mas enfim, como eu disse, o jogo extremamente importante. Era importante estrear nesse grupo já com a vitória, até porque o Argentino Júnior ganhou do Independente Del Valle. E eu acho que o Independente Del Valle, querendo ou não, é um franco favorito aí a passar de fase, né? Então o fato do Argentino Júnior ter ganhado já coloca uma pressão a mais ali, na minha opinião. Tinha colocado uma pressão a mais pro Corinthians vencer esse jogo. Enfim, conseguimos vencer o jogo, vencemos por 3-0 aí. Acabamos nos tornando aí, né, o líder do grupo, né? O líder do grupo nessa primeira rodada. E aí o próximo jogo é contra o Argentino Júnior em casa. O Corinthians precisa vencer também. E aí eu acho que vai ser um futebol mais difícil, por mais que seja em casa ali, vai ser com um adversário mais complicadinho ali, na minha opinião. Mas enfim, vamos lá. Agora, ok, como eu disse aqui, importante a vitória, né? Libertadores é isso, você tem que vencer. Mas vamos lá para os pontos negativos, na minha opinião. Cara, primeiro assunto, né? Vamos falar de quem? Renato Augusto, o rei Renato Augusto. E aí a pergunta que eu faço pra vocês, gente, e aí, né? E aí, né? Vocês lembram disso? Vocês lembram quando o Renato Augusto se machucou? Que falou assim, olha, o Renato Augusto, ele vai estar à disposição na semifinal do Campeonato Paulista, caso o Corinthians passasse, né? E o que aconteceu? No jogo das quartas, que foi contra o Ituano, sem o Renato Augusto, o Corinthians não conseguiu se classificar. Beleza, né? Então teve o período ali, né? Então não precisou a volta do Renato Augusto. Mas é isso. A diretoria do Corinthians sempre mente pra gente. É uma omissão ali dentro. A gente não sabe de fato o que aconteceu com o jogador ou não. E aí tá, o Renato Augusto volta, né? Agora nesse primeiro jogo de Libertadores. Simplesmente se machuca sozinho novamente. E aí, cara, beleza, a gente tem o Renato Augusto. Eu adoro o Renato Augusto, eu já falei aqui 1 milhão de vezes, cara. Depois do Cássio, ele é o jogador que eu mais gosto, que eu mais admiro desse elenco do Corinthians. Mas não adianta, cara. Não adianta a gente ter o Renato Augusto se ele não joga, né? Virou, de fato, jogador de vidro. Só que o fato é que o Renato Augusto, ele está mais velho. E é isso, cara. É o jogador que quando ele joga, é craque, é fora de série. É absurdo que ele joga, mas quando que ele joga? Quando ele vai jogar? Né? Um jogo de Libertadores que a gente precisa dele aí, se machuca logo nos primeiros 10 minutos ali, Renato Augusto fora. E praticamente ali pelas imagens que a gente vê, na hora que o Renato Augusto começa a socar o gramado ali, já falei assim, já era, mano. Então, tipo assim, a gente vai ver o Renato Augusto, provavelmente, né, a gente vai saber aí qual que foi a lesão dele, o grau da lesão dele, mas eu não duvido nada que o Renato Augusto vai ficar fora aí dessa primeira fase da Libertadores. E aí é aquele esquema, né? Quando o Renato, e se ele voltar, quando voltar, vai ser tudo isso de novo. Qualquer pancadinha que acontece ali com o Renato Augusto, aí mas não sei quanto tempo fora. É osso, cara. Tipo assim, não adianta de nada. Até o Adalberto, né, do Papo Fiel, ele fala ali que, tipo assim, não adianta nada você ter o Messi no time se ele não joga. E é basicamente isso. Não adianta de nada a gente ter o Renato Augusto no time se ele não joga. O custo-benefício não se vale.
E aí fica aquela questão, né, pro presidente do Ilho Monteiro Alves, né, que teve a audácia de ir na coletiva que ele deu ali falar que o Renato Augusto é único e não sei o que, não tem outro jogador igual ele. Então, tipo assim, beleza, ele se lesionou e agora? Fecha as portas do Corinthians, porque sem o Renato Augusto nada funciona, né? E a gente viu o primeiro tempo horrível do Corinthians, depois que o Renato Augusto saiu ali, e aí, cara, não tem cabimento, eu não consigo entender o Fernando Lázaro. Nossa, Thaís, você tá reclamando, tô reclamando mesmo. Se você não quer me ver reclamando aqui, não assiste o vídeo, mas enfim, eu não consigo ser só resultadista. Como eu disse, o placar, o resultado foi excelente pra gente, é início, né, de Libertadores, é importante, mas eu não consigo fechar os olhos para esse jogo do Corinthians, que não me convenceu, gente, não me convenceu, porque eu tenho noção do adversário que a gente enfrentou e eu fico me questionando e se fosse contra um adversário melhor, porque é a mesma coisa que aconteceu no Campeonato Paulista. A gente viu o time lá se portando bem contra os times de menor expressão, né, contra Mirassol e não sei o que, cai ganha de goleada, e na hora do vamos ver, na hora que começa o mata-mata ali, a gente caiu pro Ituano. Não tô falando que isso vai acontecer na Libertadores, né, nem quero que isso aconteça, porque eu não quero ter razão. Eu quero que mais que o Fernando Lázaro, que o time ele cale minha boca, a gente se classifique, a gente seja campeão. É isso que eu quero. Mas enfim, mas o jogo em si não me encheu os olhos, né? Eu até assisti assim, a beleza, o resultado ali, mas não me agradou muito, porque, vamos lá, continuando, né? Perdemos o Renato Augusto, aí o Fernando Lázaro vai e coloca o Maicon. Cara, o Maicon, de verdade, gente, o que o Maicon fez desde que ele voltou pro Corinthians? O único jogo que o Maicon jogou bola de verdade foi contra o Boca Juniors, né? Inclusive foi na Libertadores, naquele 2-0 na Neoquímica Arena. Depois disso não jogou absolutamente nada, cara. Hoje o Maicon, ele não ganhava uma bola, cara. O Cantillo que entrou depois também conseguiu roubar bolas e o Maicon não. Então, tipo assim, cara, o Maicon nossa, é outro morto dentro de campo, sabe? Tá pesado. Nossa, cara, dá desespero ver o Maicon. E me incomodou porque a gente, né, tava com o Rony e o Fausto Vera ali, e aí ele coloca o Maicon no lugar do Renato Augusto, que é outro volante. Ah, mas ele não jogou na posição de volante. Tá, mas o Maicon não cria. Ele não é meio, ele não cria. Então é outro volante sim dentro de campo. Então, cara, ridículo. E aí no primeiro tempo, a equipe do Liverpool, o técnico deles o tempo todo falando pro time, né, pressionar, e estavam pressionando o Corinthians, né, levaram o perigo ali no primeiro tempo, eles estavam dominando o jogo. O Roger Guedes não tinha aparecido, ninguém tinha aparecido, e aí, logo no finalzinho, né, já nos acréscimos, teve o lance ali que o Yuri Alberto disputa a bola. Confesso pra vocês que eu não sei se foi escanteio ou não, mas aparentemente acho que foi mesmo, e aí o Fagner cobra na cabeça do Balbuena, muito criticado, que eu critico também, né, que inclusive nesse jogo ele teve umas falhinhas, mas enfim, ele subiu, faz o gol ali, né, gol que no primeiro tempo o Corinthians não merecia, sendo bem honesta, na minha opinião, não merecia, mas futebol é isso, né, foi lá, fez o gol, aí, querendo ou não, né, um alívio ali pro Corinthians, porque não tava jogando bem, não merecia o gol, mas enfim, vamos pro intervalo ganhando de 1-0. O time volta, né, e aí o nosso querido treinador, né, o Fernando Lázaro ali, vai e coloca o Cantillo em campo e tira o Rony. Tipo, ele coloca mais um volante. Cara, gente, eu não consigo entender porque, tipo assim, a gente tá jogando contra o Liverpool, porque é um time que é inferior, e o tamanho do Corinthians a gente precisa se impor, cara. Vai com o time pra cima, né? Pressiona, cara, coloca meia, coloca atacante nesse time do Corinthians pra tentar fazer uma coisa, pra tentar fazer o resultado. A sensação que a gente tem é que, beleza, a gente achou um golzinho ali no final do primeiro tempo, vamos tentar segurar o placar. É essa sensação que dá. E aí, mais uma vez, o Corinthians tem mais sorte do que juízo, e o Fagner, né, num lançamento ali, o Roger Guedes consegue fazer o gol. E aí 2-0 pro Corinthians logo no início da partida também. Então, tipo assim, mas falar que o meio criou, não criou. Falar que o Juliano fez uma boa partida, não fez mais ou menos, né? O Maicon não jogou absolutamente nada, cara, né? Então, tipo, mano, de verdade, gente, eu sei que eu posso estar sendo muito chata aqui, eu sei que posso estar reclamando demais, reclamando de barriga cheia, mas eu não consigo, eu ainda não consigo ver um time que tá pronto, cara, né? E por que eu tô reclamando? Eu tô reclamando também porque o time teve praticamente 30 dias, cara, e não mostrou um futebol, assim, agradável. Como eu disse, o resultado é importante, é muito importante. Os 3 pontos é importante. Só que, mano, enfim, né? Aí depois o Roger Guedes, né, também faz o segundo gol dele, 3-0 pro Corinthians. Mas
É isso, cara. É isso. Falar que o time jogou bem, pra mim, de fato, não jogou. E acho que o melhor em campo, na minha opinião, ali foi o Fausto Vera. Gostei de ver o Fausto Vera jogando um pouquinho mais à frente, né? Até inclusive ele tentou alguns lances, né? Teve um gol impedido dele, inclusive. Teve um chute dele ali que o goleiro deles precisou fazer uma defesa. Então, tipo assim, gostei do Fausto Vera. Acho que o Fausto é titular. Mas aí é o que eu tô tentando dizer aqui, né? Tipo, me incomoda não ter entrado Barleta, não ter entrado Pedro, né? Tipo, o Corinthians se impor de fato e porque você viu, o Corinthians fez o mínimo, né? O mínimo que foi do jeito que foi ali e conseguiu ganhar de 3-0. Então você imagina se o Corinthians se impõe um pouco mais ali. Se coloca os caras pra jogar de fato e buscando o gol, né? Buscando se impor na casa do adversário. O Corinthians conseguiria ganhar com muito mais facilidade ali, não teria passado o perrengue que foi no primeiro tempo. Né? E aí, né, tem outro detalhe, aí depois, cara, ele coloca Duqueiroz e Paulinho, misericórdia, né, meu Deus do céu, esse adora volante, né, Fernando Lázaro, aí a gente reclamava do Silvinho, mas Fernando Lázaro também adora volante, né, e aí ele vai lá e coloca o Paulinho, acho que até o Paulinho entrou mais ou menos, né, até que entrou bem ali, só que aí o Paulinho, ele se empolgou naquele momento que ele dá duas canetas ali, né, ele se empolga e todo jogador ele começa a querer fazer uma jogada bonitinha lá, querer dar chapéuzinho, não sei o que. Mas aí, beleza, tem um lance lá que o Paulinho ganha a bola e ele sai no contra-ataque. Aí ele, cara, aí ali tem que tirar o chapéu, né? Eu não consigo bater palma porque meu braço tá doendo. Mas assim, o Paulinho dá o cruzamento perfeito. Perfeito na cabeça do Romero que tava sozinho, né? O Romero que entrou no time, mas não entrou Barleta, não entrou Adson, não entrou Pedro, né? Entrou o Romero, né? Entrou o Romero e aí sozinho ele consegue cabecear pra fora. Cara, é inacreditável, né? E aí, de novo, o seu Duílio na coletiva, ele fala, ó, a gente, né, pra reserva ali do Yuri Alberto, a gente tem sim o Romero que pode jogar na posição dele, porque tem o fantasminha de Kiev lá, né, o Júnior Moraes, que nem relacionado é. Então, assim, primeiro jogo de Libertadores, né, vai começar o Campeonato Brasileiro, vai começar a Copa do Brasil, então, querendo ou não, aí vai ser uma sucessão de jogos, e é aí que eu acho que é quando o elenco do Corinthians vai pesar. Porque a gente já viu que sem Renato Augusto, como que o time se porta, né? Como que vai ser no Campeonato Brasileiro, né? E centroavante de verdade. Enfim, cara, né? Eu sei que esse não é um pós-jogo. Acredito eu que a maioria dos torcedores gostariam de me ver falando aqui. Mas eu não estou sendo resultadista, pelo menos pra mim. Não foi um jogo que me agradou, embora o resultado sim, né? E eu acho que o Fernando Lázaro peca muito nas alterações. E me preocupa agora o fato da gente não ter o Renato Augusto, ser a Renato dependência e a janela se fechando aí, não vai dar tempo de correr atrás de um meia. Essa é a realidade, né? Acho que é isso, acho que o melhor em campo, por mais que tenha sido os gols ali do Roger Guedes, né, do Balbuena e tudo mais, pra mim, o melhor em campo foi o Fausto Vera. Gostei também do Fábio Santos, né, acho que o Fábio Santos não fez uma partida comprometedora, gostei sim dele, né, o Fagner também, né, foi muito bem ali, que deu importantíssimo pro lance dos gols. E o pior em campo, cara, Maicon. Ridícula a atuação do Maicon. Não tá jogando nada faz tempo. Misericórdia, cara. Enfim, é isso. Importante vitória. Coringão venceu aí. Estreia com o pé direito na Libertadores, né? General aí fazendo gol. Meu Deus do céu, hein? Enfim, é nóis. Se você gostou. Ou se não gostou também, deixa o like ou deixa o dislike aí. Fortalece nós. Se inscreva no canal. Meu Deus do céu, tá osso hoje, hein? Mas enfim, gente, é nóis, respeita as minas. Ai, meu Deus, meu braço tá doendo. Respeita as minas e vai, Corinthians.